13 de março de 2022. Meu amigo, o fotógrafo Orlando Brito, 1955-2022. Muito antes de o bicho-homem tomar rumo semelhante, os animais já se aglomeravam em grupos mais amplos do que as famílias biológicas a que pertenciam. Fizeram bem, pois assim alongaram o seu tempo de sobrevivência no planeta. A natureza das espécies foi generosa também com o ser humano, pois foi desse mesmo instinto de sobrevivência que deve ter emergido algo tão monumental e fugidio a definições como a amizade. Certo estava Sêneca quando escreveu que a amizade é um talento. E como todo talento, um dom. A amizade já foi considerada como superior à paixão, por ser menos conturbada, concentrar menos exigências ou ansiedades, capazes de perturbar a tranquilidade do fluir das ideias. A dádiva de ter amigos é outra. É a possibilidade de falar e de ouvir sem defesas. É a nossa válvula de segurança. Amigos dizem o que devemos ouvir na hora certa. Amores, na maioria das vezes, dizem o que queremos ouvir. 6 de fevereiro de 2022. Isto é um país O texto desta coluna, publicado aos domingos, é finalizado com 2 dias de antecedência. Neste caso, antes de conhecermos a dimensão das passeatas agendadas para este sábado em homenagem ao refugiado congolês Moise Kabagambi. A troco de nada, o jovem negro fora abatido como um animal por 3 indivíduos que também trabalhavam sem registro nas areias idílicas da Barra da Tijuca. As circunstâncias da curta vida de Moise, 24 anos, narradas pela mãe, somadas à agonizante morte a pauladas do filho, encheram o país de uma vergonha nova. Testemunhar, através das imagens captadas em vídeo, a execução do jovem, que estava entregue aos cuidados do Estado como refugiado de guerra. Humilha, desespera, dói. Abate. E impulsiona um instinto represado de se fazer ouvir, assinar manifestos, ir às ruas, gritar até perder o fôlego. Muito bem. E depois? Nada mudará enquanto não percebermos os tantos Moises, imigrados ou nacionais, com quem convivemos sem interesse. Cruzamos na rua, no trânsito, no trabalho, na vida, num simulacro de sociedade. Sociedade violentamente racista. A congolesa Ivone Laí, mãe do filho linchado, percebeu tarde demais o que todo negro brasileiro aprende já no ventre da mãe. Que um jovem negro é morto no Brasil a cada 23 minutos.
segundo o Atlas da Violência 2021. Em 3 semanas deste verão carioca de 2022, houve 12 tentativas de linchamento de suspeitos de assalto nas areias da Zona Sul. Para refugiados haitianos, africanos e outros desvalidos, a deriva soa atraente a fantasia de um paraíso tropical tolerante e acolhedor chamado Brasil. De língua única, sem massacres étnicos nem guerras religiosas. O guineense Luiz Fernandes Júnior veio estudar pedagogia na Bahia em 2018, apesar de alertado sobre a violência brasileira por sua família na Guiné-Bissau, que assiste ao programa policialesco Cidade Alerta da TV Record. Em dezembro, foi retirado do banheiro de um shopping por um segurança, acusado de ter roubado a mochila que acabara de comprar na loja Zara. Enquanto não for dada visibilidade máxima, há casos miúdos ou extremos, sempre perversos, e nascidos do mesmo caldo da exclusão social do negro. Uma mudança estrutural da sociedade brasileira levará mais 134 anos. Se fizermos as contas das montanhas de páginas de jornal e de noticiário televisivo que as mídias dedicam a picuinhas do chamado Centrão, cabe perguntar se isso é de real interesse da população. O cidadão cansado entende bem melhor o relato, o desabafo, feito dias atrás pelo tenor lírico Jean William para a jornalista Mônica Bergamo. William fazia a travessia na balsa Santos-Guarujá, sentado no banco do motorista do seu super jeep, quando foi abordado por um PM, que lhe apontava uma arma. Intimado a descer com as mãos para o alto, foi perguntado aos gritos se era o proprietário do veículo de luxo, se tinha ficha na polícia, se portava drogas. Dentre os vários motoristas presentes na balsa, só ele foi pinçado e tratado como bandido à vista de todos. William é negro. O Brasil ainda pode ser considerado uma nação quando ancorado no racismo estrutural e na violência estimulada? O que levou um sargento da Marinha a matar, com 3 tiros disparados de dentro do seu automóvel, um vizinho de condomínio em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio? Explicou o atirador: a localidade aqui é perigosa, costuma ter assaltante. Durval Teófilo Filho voltava do trabalho em Niterói, onde era repositor de estoque. Era negro, estava a pé e mexera na mochila que trazia no peito para pegar as chaves do portão. Bastou para morrer. No próximo dia 14 de março, completam-se 4 anos do traumático assassinato da vereadora Marielle Franco. Até hoje, as investigações não chegaram à identidade do mandante do crime, nem à motivação da execução, em que também morreu metralhado o motorista de Marielle, Anderson Gomes. O negro brasileiro não é refugiado nem asilado, como os que chegam de terras estrangeiras em busca de uma vida melhor. O negro brasileiro se sabe excluído em seu próprio país e não há democracia possível num contexto destes. Já passou da hora de o Congresso e o Poder Judiciário assumirem a responsabilidade na construção de uma sociedade menos vil. Do Executivo, neste ano de 2022, só se pode esperar o pior.
tá manelhado já, tem que se consertar, tem que se consertar. Ya tá com quilhasto, ya tá com quilhasto. Sate sate chine chena chite, crine jane. Crine ya tá com quilhasto, ya tá com quilhasto. Sate sate chine chena chite, crine jane. 29 de maio de 2022. Estamos sufocados como Genivaldo. Maya Angelou sabia. Maya Angelou sabia das coisas. Sabia o que fazer. Sabia o que fazer com a própria vida. Tanto que morreu 8 anos atrás como a mais celebrada poeta e escritora negra dos Estados Unidos. Ainda no início de 2022, Angelou se tornou a primeira mulher negra cuja efígie é estampada em uma moeda. Recebeu essa última honraria, não só pelos mais de 30 livros que escreveu, mas pela tenacidade com que escolheu combater a discriminação racial ao longo de sua vida cívica. Criança, conhecera na carne o elenco de medos e misérias decorrentes do racismo. Jovem e adulta, lutou lado a lado de Malcolm X, o líder ativista assassinado em 1965, marchou de braço cerrado com Martin Luther King e seguiu marchando junto com os que lhe sucederam. Madura concluiu. Aprendi que as pessoas esquecem o que você disse. Esquecem o que você fez. Mas jamais haverão de esquecer. O que você as fez sentir. Continuando, 29 de maio de 2022. Estamos sufocados como Genivaldo. Alisson de Jesus é sobrinho de Genivaldo de Jesus Santos, o sergipano de 38 anos, abordado pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, numa estrada enlameada de Umbaúba. À luz do meio-dia, o Alisson viu o tio levantar a camisa e erguer os braços, mostrando aos agentes não estar armado. Trazia consigo apenas os medicamentos para a esquizofrenia que lhe permitiam viver em paz. Viu o tio ser derrubado à força, debater-se, ser imobilizado, amarrado e socado no camburão. Com a cabeça, o tronco e parte das pernas do tio enfiados na viatura, o sobrinho viu que os pés e as canelas finas de Genivaldo impediam
ouviam o fechamento da porta. Por fim, viu os agentes jogarem spray de pimenta e gás lacrimogêneo no interior do camburão. Lufadas de nuvens tóxicas puderam escapar pelas frestas do porta-malas. Genivaldo não. Morreu de asfixia ali dentro. O Brasil inteiro tornou-se testemunha deste crime hediondo, graças aos vídeos feitos por moradores de Umbaoba, que a tudo assistiram em agonia, desespero, horror e resignação diante de um poder sem freios. Como exigir que interviessem, que impedissem. Um dia antes, uma operação deflagrada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, da Polícia Militar do Rio, em conjunto com a PRF, havia deixado um rastro de pelo menos 23 cadáveres. Na Vila Cruzeiro, favela da zona norte da capital fluminense, os relatos de execuções, torturas, tiros de fuzil no rosto dessa chacina cega por parte do estado do Rio talvez já tivessem chegado a Umbaoba quando o tio de Alisson foi abordado. Como então não ter medo, sendo apenas um cidadão civil e negro? Vale lembrar que Genivaldo foi abordado e morto por dirigir moto sem capacete perto de sua casa. Alguma vez, algum agente da PRF ou de outra unidade policial cogitou abordar o ex-presidente da República pelas infrações que gostava de cometer país afora, por terra ou mar. Ou um único integrante de suas motociatas. A pergunta é simplória, mas a brutalidade policial brasileira também é. A jornalista Jennifer Mendonça, do site Ponte Jornalismo, teve acesso ao primeiríssimo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Umbaúba sobre a morte do sergipano. O documento é aterrador pelo que deixou de dizer e fazer. Os 4 policiais envolvidos nem precisaram prestar depoimento ao delegado Gustavo Mendes Ribeiro. Foram ouvidos informalmente e, portanto, não estão citados nominalmente. A ocorrência, registrada como morte a esclarecer sem indício de crime, fala em crime de desobediência por parte de Genivaldo, desobediência às ordens e necessidade de algemação para resguardar a integridade física dos policiais envolvidos. Outro documento, um boletim interno da PRF divulgado pelo Intercept Brasil, com depoimento e identidade dos 4 agentes, atribui a morte do abordado a uma fatalidade desvinculada da ação policial legítima e mal súbito. O Brasil está reduzido a picos de indignação em intervalos cada vez menores. Está difícil respirar diante da sucessão de barbáries nacionais. Mas proclamar indignação a peito aberto, mesmo com sinceridade e arrojo,
É fácil, quase uma desculpa. Difícil e trabalhoso é o caminho do combate diário por algum sentido coletivo de humanidade. Neste Brasil de 2022. Sem esquecer jamais o que aquele governo e seus acólitos nos fizeram sentir. Paz para Mambe, paz para Mambe, paz para Mambe, Mambe, paz para Mambe. Oh, paz para Mambe, oh, paz para Mambe, Mambe, oh, paz para Mambe. Paz para Mambe, paz para Mambe, paz para Mambe, Mambe, paz para Mambe. Oh, paz para Mambe, oh, paz para Mambe, Mambe, paz para Mambe. Paz para Mambe, paz para Mambe, paz para Mambe, Mambe, paz para Mambe. Oh, paz para Mambe. 3 de abril de 2022. Democracias precisam se unir contra ameaças. O cofre da humanidade existe há quase 15 anos. Construído pelo governo da Noruega em 2008 como Banco Global de Sementes, ele porta o nome oficial de Svalbard Global Seed Vault. Foi idealizado para sobreviver a todo tipo de apocalipse climático, sanitário, nuclear. Por isso, está prudentemente fincado 130 metros acima do nível do mar, na encosta de uma montanha do arquipélago norueguês de Svalbard, no meio do Oceano Ártico. Trata-se do lugar mais extremo, remoto e inóspito do hemisfério norte. Seus 2.700 residentes fixos e quase 300 ursos polares às soltas encaram a cada ano 2 meses e meio de escuridão ininterrupta, chamada Noite Polar, seguida de 5 meses de sol escancarado 24 horas ao dia. Coisa para vikings de raiz. Segundo o jornalista Bruno Garatoni, um dos poucos brasileiros que se enfiaram naquelas paragens, é preciso atravessar um túnel de 120 metros, escavado na montanha congelada, passar por 5 portas à prova de explosões, para acessar o cofre bunker. Ali estão as famosas 880 mil sementes de 5.403 espécies vegetais, colhidas pelos 4 campos do planeta. Entre elas, o nosso arroz, feijão e milho, enviados pela Embrapa. Trancado o ano todo. Exceto para dias de inspeção ou recepção de material novo. Esse cofre da vida não deve ser dilapidado antes da hora fatal. Até hoje, ocorreu uma única retirada. Em 2015, quando a Síria, devastada pela guerra, sacou sementes de algumas espécies do Oriente Médio. 20 de janeiro de 2022. Em carne viva.
a visionária, cientista e ambientalista Rachel Carson alertar o mundo já nos anos 60. O controle da natureza. É uma frase concebida na arrogância, nascida da era Neandertal, da biologia e da filosofia, quando se supunha que a natureza existe para a conveniência humana. Bingo! No Brasil de 2022, como ao longo dos seus 200 anos desde a independência, a natureza continua a ser tratada como commodity a serviço de suas sucessivas elites. As cenas de horror vividas em fevereiro do ano passado por moradores de Petrópolis, na região serrana do Rio, vieram consolidar algo semelhante a um trauma nacional por abandono à própria sorte. O sentimento é de um país à deriva em mãos delinquentes, tanto no governo como no Congresso, esquecido num faroeste institucional sem precedentes. A dimensão da tragédia mais recente foi resumida com precisão por Flávio Oliveira na sua coluna. Começava assim: estão soterrados o Estado brasileiro e o Estado Rio de Janeiro, incapazes de, 48 horas depois de uma tragédia com centenas de mortos, assistir às áreas devastadas. Afundou na lama a gestão pública, que não só desrespeita a vida, como também despreza a morte. Execrável é a palavra que define o papel das autoridades na catástrofe de Petrópolis. 11 anos depois de a mesma região sofrer o maior desastre natural da história do país, em que 1.000 pessoas desapareceram, pais e mães, familiares e vizinhos, com as próprias mãos escavam escombros em busca de corpos de vítimas. Como não ficar em carne viva com o tom institucional das mensagens de apoio de autoridades, coalhadas de gerúndios e do advérbio já, para sugerir ações em andamento quando falta absolutamente tudo? Nem sequer as verbas existentes para prevenção de calamidades climáticas foram usadas por inteiro nas 2 últimas décadas. O tom deliberadamente descompromissado da postagem solidária teve ar de paisagem. Dono e patrono do pérfido orçamento secreto que abriu as burras federais para acomodar as tantas demandas político-particulares na casa, ele jamais cogitaria destinar uma só piastra dos 16 bilhões e meio abocanhados para contemplar um Brasil náufrago. Sem falar da mensagem de pesar assinada por Dom Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, que levou um dia inteiro para ser emitida. A lama já havia engolido mais de 100 vidas e destruído a cidade que alimenta sua dinastia. A família imperial, tão estreitamente ligada a Petrópolis, encontra-se sempre disposta a servir seu povo, oferecendo ainda nossas orações e solidariedade. Diz um trecho da nota, estendendo gratidão aos integrantes dos primeiros socorros e beneméritos particulares, dentre os quais há muitos monarquistas. Enquanto milhares de brasileiros anônimos acorriam ao local em busca de desaparecidos, o site Metrópolis apurou que o mesmo Dom Bertrand encontrara tempo e disposição para participar de uma gravação num canal humorístico conservador. Se é que humorismo e conservadorismo ainda podem coexistir nesse Brasil de 2022. Tampouco o auto-intitulado Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que exerce o cargo republicano de deputado federal, foi visto chafurdando entre destroços.
tetraneto do imperador Dom Pedro II, o parlamentar adquirirá nova notoriedade em 2021 ao omitir do Tribunal Superior Eleitoral mais de 7 milhões que depositara numa offshore nas Ilhas Virgens. Não seria este o momento apropriado para uma família real efetivamente nobre abrir mão de um laudênio criado por Dom Pedro II em 1847, exclusivamente em benefício próprio? Popularmente conhecido como Taxa do Príncipe, o tributo incide sobre venda de imóveis em terreno petropolitano que algum dia pertenceu à antiga família imperial. São 2,5% de toda a transação imobiliária desse imenso latifúndio depositada com pagamento à vista numa empresa administrada por 10 herdeiros da linhagem dos Orleans e Bragança. Coisas do Brasil. Quase todo ser humano pode ser ensinado a pensar, a acreditar, a adquirir conhecimento. Mas ninguém pode ser ensinado a sentir. O povo brasileiro jamais conseguirá ensinar o que é humanidade a governantes e lideranças desprovidos deste privilégio. Mas, como diz a sempre incandescente Rita Lee, o que a gente mais quer no mundo nesse momento? Mudar. Mudar para melhor, para mais consciência, mais luz. De fevereiro de 2023. O pálido ponto azul. Carl Sagan tinha 5 anos de idade em 1939, quando visitou a Feira Mundial de Nova York. Ficou maravilhado com uma cápsula do tempo. Lacrada hermeticamente, a câmara continha jornais, livros e artefatos do cotidiano da época, como um guarda-chuva e um chapéu de dama. Viu-a ser enterrada no solo da área da exposição, no bairro do Queens, para quem sabe ser reaberta no inimaginável ano de 6.939, por alguma civilização superior. Escreveria mais tarde. Havia generosidade e humanidade naquela ideia, como mãos estendidas ao longo de séculos, ou um abraço em nossa posteridade. O garoto Carl, tornado astrofísico de referência mundial, apaixonado divulgador do saber, despertou gerações inteiras para a beleza da ciência planetária. Foi Sagan, como se sabe, quem nos ensinou a ver as primeiras imagens da nossa vizinhança cósmica, produzidas pelas naves espaciais Voyager 1 e 2 meio século atrás. O azul perturbador de Netuno, o esverdeado planeta Urano, a luminosidade de Júpiter. Também foi ideia dele mandar a bordo dos Voyagers um disco de ouro, uma cápsula do tempo que contém amostras de como éramos em 1977. A seleta de sons colhidas no planeta incluiu acordes de bar,
Um beijo, a erupção de um vulcão, a linguagem de uma baleia jubarte, entre outros. O mais lírico, porém, Carl Sagan deixou para o final. Quando a Voyager 1 completou a sua missão exploratória e obteve a última imagem programada, a de Netuno, a NASA decidiu desligar as câmeras da nave para poupar energia e mantê-la mais tempo no espaço. Só que, no entender de Sagan, a missão não seria completa sem uma imagem da Terra dos homens. E apesar das objeções da equipe científica, para a qual a distância da nave resultaria em uma imagem sem valor científico, Sagan bateu o pé. Só por isso, no dia 14 de fevereiro de 1990, o nosso planetinha foi fotografado a cerca de 6 bilhões de quilômetros de distância. A imagem imortalizada recebeu o nome de pálido ponto azul. Um grão de areia suspenso num facho de sol. Descreveu Sagan em monólogo maravilhoso sobre a imagem. E continua. Toda pessoa que você ama, conhece, já ouviu falar. Todo ser humano que algum dia existiu. Todo herói ou covarde, rei ou camponês, criador ou destruidor da civilização. Todo casal jovem apaixonado. Toda mãe, pai, criança esperançosa. Todo professor de moral. Todo político corrupto viveu, vive e viverá nesse pálido pontinho azul. 1º de maio de 2022. Consciência. Assim começava o relato, em rede social, do presidente do Conselho de Saúde Distrital Indígena Yanomami e Ecuana. Eles chegaram de surpresa, só estavam as 3. Uma criança de 4 anos, uma menina de 12 e uma adulta, todas da tribo Yanomami. O restante da comunidade estava no mato, trabalhando na roça e caçando. Então elas estavam sozinhas e os garimpeiros se aproveitaram. Elas teriam sido levadas para o acampamento ilegal dos garimpeiros, onde a menina foi estuprada e morta. A criança, arremessada para o rio e engolida pelas águas, segundo denúncia. A mulher, única sobrevivente, teria conseguido nadar de volta à tribo. Pelos caminhos tortuosos da mente, essa nova denúncia de crimes contra a aldeia de Aracaçá, no norte de Roraima, bateu forte na consciência coletiva. Ricocheteou nos noticiários, fez chorar grandes jornalistas exaustos de tanto horror nacional, e recebeu dura cobrança e opróbrio por parte da ministra Carmen Lúcia, em sessão do Supremo Tribunal Federal. Se os fatos puderem ser comprovados, algum dossiê acabará chegando a mãos internacionais, robustecendo o caudaloso dossiê Brasil de violação de todo tipo de direitos, humanos, ambientais, animais, sociais, raciais. Desde a publicação do relatório Yanomami sob ataque, em 2015, já era sabido que aquela comunidade indígena apresentava o maior índice de contaminação por mercúrio, 92%. Desestruturação social, ataques a tiros com morte de crianças, oferta de comida em troca de sexo com meninas, vinham sendo denunciados no rastro do garimpo ilegal na terra Yanomami. Os responsáveis quase sempre continuam
impunes e livres, quando não são incentivados obliquamente pelo governo. Não foi diferente dessa vez. Equipes da Polícia Federal, da FUNAI, do Ministério Público Federal despachadas para Araçá informam não haver encontrado indícios do crime. E assim chegamos a 2022. Corte a seco para uma entrevista exibida pela TV Bahia. Madalena Silva é negra e traz na pele seus 62 anos de idade, 54 dos quais dentro de uma casa de família, onde era submetida a condições análogas à escravidão. Não tinha salário, não tinha folga, não sabia o que era ser gente. Resgatada um ano atrás por auditores do Ministério do Trabalho, Madalena talvez pensasse estar preparada para falar do passado. Mas não se preparou para o presente de sentar-se à mesa com uma jornalista branca, Adriana Oliveira. Quando a repórter lhe estendeu as mãos para confraternizar, tudo veio à tona e com força. O que se viu foi um ser humano desumanizado, arrancado da liberdade de ser negro. O diálogo dessas duas mulheres é um registro histórico do Brasil de 2022. Deixa exposto, sem filtro, a brutalidade e a crueza do racismo nacional. Eu fico com medo de pegar na sua mão branca, diz Madalena, sacudida por emoções. Mas por quê? Tem medo de quê? Pergunta a repórter com vagar empatia. Porque ver a sua mão branca, eu pego a minha e boto em cima da sua e acho feio isso. Responde Madalena, sacudida por emoções e temores ancestrais. Vimos uma vida negra em frangalhos. Cenas assim não se ensaiam. Elas simplesmente explodem e delas brota uma consciência. Em um momento tão desconcertante, a jornalista encontrou o caminho da humanidade e conseguiu colocar a mão negra entre as suas. E o Brasil pôde sentir-se confortado, enternecido com o abraço final das duas mulheres. Só que continuamos covardes. O mesmo Brasil que ostenta aspirações democráticas e logo mais vai comemorar o bicentenário da independência, nunca foi capaz de proclamar coletivamente, na rua, no trabalho, em casa, nas instituições, nas esferas pública e privada, que temos vergonha do racismo e não queremos mais extinguir a vida indígena. Sem essa pauta mínima de construção da sociedade, não há eleição que resolva esse horror. Questão de consciência. Do pada de ya, do pada de ya, wa ye do aga de 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 pada de ya. Do pada de ya.
2 de janeiro de 2022. Quanta dor! Era o primeiro Natal na Grande Guerra de 1914-1918, que eliminou mais de 21 milhões de vidas. E o narrador, um capitão britânico, tremia de frio numa trincheira lameada da Bélgica. Ele e seus companheiros do 1º Regimento Real passavam dias e noites agachados, num ciclo interminável de insônia e medo, biscoitos azedos e cigarros inutilizados pela chuva. Descreveu ele. Lá estávamos, naquela cavidade de argila, a léguas e léguas de casa, sem a menor chance de poder sair dali, exceto de ambulância. Mais provável que fossem mortos. Perto das 22 horas do dia 24, ele percebeu um ruído novo no campo de batalha, vindo dos Boches, como os aliados chamavam os inimigos alemães. Afinou o ouvido e percebeu, em meio às sombras noturnas, um murmurar de vozes. Seus companheiros também estranharam. Perceberam, então, tratar-se de cantorias. Os temidos soldados do exército alemão, também trincheirados e invisíveis, entoavam canções de Natal. Os britânicos decidiram cantar de volta. E, subitamente, ouviram alguém do lado inimigo gritando algo confuso, em inglês carregado de sotaque germânico. "Venham para cá", dizia o Bosch. Um dos sargentos britânicos respondeu: "Nos encontramos a meio do caminho." E assim foi. Feito catadores de caranguejos saindo dos manguezais do delta do Parnaíba, recrutas encharcados dos dois lados começaram a emergir de suas trincheiras e a se olhar como o que eram. Apenas homens jovens, longe de casa, mandados para a guerra. Houve apertos de mão, oferecimento de tabaco e vinho. As provisões dos alemães eram bem melhores que as dos aliados. E as cantorias bilíngues se estenderam noite adentro. Naquele dia, não disparamos um só tiro. Parecia um sonho. Nos 4 anos seguintes, a Grande Guerra seguiu seu curso de mortandade até então inédito, propiciada pela produção em massa de artefatos bélicos, como aviões e armas capazes de fazer 500 disparos por minuto. Nas centenas de conflitos armados posteriores, nunca mais houve espaço para uma trégua como a daquele Natal de 1914. 12 de junho de 2022. Requiem, por Philips e Bruno.
Alessandra Sampaio tinha a angústia do não saber estampada no rosto e na voz quando surgiu pela primeira vez no telão da Globo News e entrevista André Trigueiro. Seu marido, Dom Phillips, jornalista britânico radicado no Brasil, havia desaparecido há dias na Amazônia, junto ao indigenista Bruno Pereira, e tudo eram incógnitas. Havia um blackout total de notícias, nenhum vestígio ou pista de ambos, e tudo eram incógnitas. Apesar do desamparo, Alessandra conseguiu retratar de forma indelével o companheiro de vida. Eu sou espiritualizada. O Dom, mais reservado, me dizia: Alê, para mim, Deus é a natureza. Quem a ouviu murmurar frase tão absoluta entendeu tudo. Entendeu principalmente o motivo de a frase seguinte começar no condicional. Se ele partiu ali, foi no meio do Deus no qual acreditava. Foi quase um requiem, belo, profundo, eterno. Vale para dois seres humanos raros. Ao contrário das outras criaturas que habitam a Terra, os humanos desaprenderam a andar por ela com a leveza e o cuidado de um Dom Phillips e um Bruno Pereira. Dom Phillips, como o mundo inteiro agora já sabe, fez do compromisso com a selva brasileira e da proteção aos povos indígenas uma razão de vida. Anos a fio, de caneta na mão e caderno de jornalista sobre os joelhos, ouvia e escrevia, ouvia e fazia amigos, ouvia e anotava. Conquistou respeito e admiração por seu jornalismo rigoroso, em região coalhada de predadores humanos. Bruno Araújo Pereira, por seu lado, tido como o maior indigenista em atividade no Brasil e há décadas referência internacional sobre nossos povos indígenas, deveria ser motivo de orgulho irrestrito por parte da Fundação Nacional do Índio, certo? Errado. Não para a FUNAI, desossada com fúria pelo desmatador em chefe, o ex-presidente da República. Apesar de Bruno Pereira ser o servidor público de maior prestígio na FUNAI, a primeiríssima manifestação sobre seu desaparecimento por parte do presidente da entidade foi afirmar que Bruno estava afastado do órgão. Sim, estava em licença não remunerada, trabalhando com a paixão de sempre pela união dos povos indígenas do Vale do Javari. Havia sido ejetado de importante função na FUNAI, na esteira da porteira aberta para o ilícito, implantada como política pelo Ministério do Meio Ambiente de Ricardo Salles. A realidade amazônica sempre foi crua. Pelo isolamento, pela geografia inóspita, pelas riquezas cobiçadas e pela bandidagem à solta. Segundo dados do coletivo jornalístico Tierra de Resistentes, 139 ativistas dedicados à defesa ambiental da região foram assassinados entre 2009 e 2020. Pequena parte visível na imensidão submersa da criminalidade, ausência deliberada do Estado, falência gritante das Forças Armadas, abandono do território nacional e de sua gente à própria sorte. Pode ser
que a ruidosa pressão internacional, uma das maiores já sofridas por um governo brasileiro desde os tempos da ditadura militar, somada à repentinamente intensa cobrança das instituições nacionais, traga respostas confiáveis ao clamor geral. Se assim for, a crônica do que terá acontecido na manhã do domingo, dia 5 de junho de 2022, quando Bruno e Dom navegavam pelo rio Itaquaí sem nunca chegar ao destino, pode servir de retrato deste triste Brasil à deriva em 2022. Tudo cheira horrendamente mal nessa causa que, entre mentes, se tornou célebre. Para a escritora Ursula Le Guin, uma das maiores dádivas da vida é conhecer o abismo da escuridão para deixar de temê-la. Pode ser. Também não são poucos os que proclamam ser a noite mais verdadeira do que o dia. A realidade mais urgente é haver claridade e verdade. Se as nossas raízes estão na terra também está a nossa humanidade. (21 de maio de 2023). Ode à alegria. Início de primavera no hemisfério norte. Sempre dá aquela comichão gostosa. É largar os capotes pesados em casa e sair à rua leve, livre e renascida. Foi um desses sabadões primaveris de maio de 2012 que moradores de Sabadell, cidade catalã da província de Barcelona, conheceram uma alegria coletiva transbordante. Ao cair da tarde, um flash mob com mais de 100 músicos da Sinfônica Del Valle e corais regionais brotou do nada na Praça San Roque, em meio a flaner e a criançada, e começou a tocar a transcendental Ode à Alegria de Beethoven. O vídeo daquele momento mágico de comunicação humana, facilmente acessível no YouTube, pode servir de teste para o grau de humanidade raiz que ainda nos habita. Quem permanecer insensível à cena, incapaz de se desligar do cotidiano que nos aplasta, é caso perdido. Melhor ir alinhar-se na inteligência artificial. Beethoven, adolescente na Europa eletrizada pelo espírito revolucionário do final do século XVIII, fora profundamente marcado pelo poema Ode à Alegria, do seu monumental conterrâneo alemão Friedrich Schiller. A mensagem de liberdade e justiça
a mensagem de liberdade e justiça. Felicidade e paz. Felicidade e paz contida nos versos do poeta nunca mais se desgarraram da mente do músico. Como se sabe, foi durante uma caminhada sem rumo de vários dias, aos 52 anos de idade, já praticamente surdo, que o idolatrado compositor de 8 sinfonias, além de concertos e sonatas, encontrou a centelha para sua obra magna, a Nona Sinfonia. Ela culminaria nos versos silenciosos de Schiller, cantados por um coral, num grande finale sem paralelo no universo musical. Acolhida como um chamamento para descartarmos falsos profetas que alimentam séculos de guerras e milênios de desigualdades. Ela mantém a visão idealizada de Schiller, de que a raça humana se reencontrará na fraternidade. Infelizmente, basta olhar à nossa volta para constatar que não é bem assim. As distâncias que separam a natureza do ser humano e os humanos entre si continuam abissais. Não importa! A arte existe para nos transportar ao possível. Seja cantarolando Imagine de John Lennon, seja para escancarar a alegria com Flash Mob de Sabadell. 8 de janeiro de 2023. Manhã de 8 de janeiro de 2023. Lula 3, o começo. Bom dia, democracia! Como é lindo o teu rosto! Postou no 2 de janeiro deste ano de 2023 o imortal da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, recém-nomeado presidente da Biblioteca Nacional. Difícil achar palavras mais gostosas para o arrastão de alegria vivenciado pelo Brasil no festão da posse do atual presidente. Deu até vontade de responder em voz alta, bom dia, e sorrir. Ninguém, nada conseguirá apagar da história nacional o radioso domingo inaugural do 3º mandato presidencial de Lula. Foi o Brasil subindo a ladeira, no caso, a rampa do Palácio do Planalto. Correu o mundo a imagem do casal presidencial e vice, ladeados por um cacique, o grande Raoni, de 90 anos, um artesão, um professor, um metalúrgico, um ativista de inclusão, uma catadora, um menino da periferia, uma cozinheira e a cadela vira-lata Resistência. Tudo junto e misturado, com um mar de povo alegre ao fundo. Mas a alegria coletiva assusta. A autenticidade e diversidade individual assustam. A realidade, bagunça democrática, assustam quem está impregnado de preconceitos. O medo aprisiona e levou a veterana colunista Ana Marina, do estado de Minas, cujo caderno de cultura é dos melhores da imprensa nacional, a se sentir ofendida com o que viu na TV. Podemos ter
índios pretos estropiados compondo nosso povo. Mas colocar essa seleção na cara da nação me pareceu uma forçada de mão. Essa gente, responsável por representar o novo poder, me causou péssima impressão. A visão racista do essa gente nada tem de excepcional, apenas não costuma ser explicitada de forma tão direta nos jornais. O Brasil, que gostaria de não ter povo, ou aquele para quem o povo deveria ter a gentileza de permanecer invisível, não deixou de existir com a vitória do atual presidente. Está apenas se recompondo do baque eleitoral. Enquanto isso, a nova Brasília vai se tornando uma colorida nova capital do poder nacional, com vestidos, batas, cocares, terninhos e pantalonas, convivendo entre ternos e gravatas. Se o núcleo político do governo anterior abrigava 38% de militares, no primeiro escalão do governo atual, os militares representam apenas 2%. Na manhã de sexta-feira, sentado na cabeceira de uma mesa cujo tamanho Vladimir Putin apreciaria, o presidente reuniu toda a banda do seu primeiro escalão e suas lideranças no Congresso. Este será o mandato de minha vida. Voltou a dizer, refraseando o que já dissera durante a campanha. Veterano no cargo, desta vez está determinado a errar o mínimo possível. Bom dia, democracia!